Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Espíndola, estou aqui hoje para oferecer para vocês uma masterclass de oratória promocional gratuita. Então, isso quer dizer que no final desse vídeo eu vou apresentar para vocês os meus serviços de mentoria de oratória, mas também quer dizer que eu vou apresentar um monte de conteúdo bacana sobre comunicação e posicionamento grátis. E que esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube por tempo vitalício. E é isso. E vocês podem baixar também o PowerPoint que eu vou apresentar aqui lá no meu site. Combinado? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. E vamos lá. Fale com confiança e conecte com autenticidade. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês sobre é o conteúdo programático. Então, primeiro eu vou me apresentar, vou falar quem eu sou. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da comunicação, mas de forma bem resumida, só para a gente entender que a comunicação é algo que você pode aprender, praticar e melhorar na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Depois a gente vai falar sobre a comunicação como ciência, então a gente vai entender que existem técnicas de comunicação e pilares para você se comunicar. E a partir do módulo 6, eu apresento um pouquinho da minha metodologia de mentoria, então das coisas que eu entrego como mentora, que é essa ideia de comunicar com autenticidade, gerando impacto, engajamento e da mutabilidade do discurso, né? Que seria o discurso acompanha o tempo. Então as coisas mudam, a gente muda, o discurso também pode mudar, né? A forma de se comunicar também pode mudar, mas certas coisas têm que permanecer estáveis para que a gente possa, de fato, criar engajamento e autenticidade. E aí, no final, eu passo todas as informações sobre a mentoria, assim como opções e valores e o meu contato, caso seja de interesse de vocês, conversar comigo um pouco mais. Então, primeiro, sobre mim. Eu sou a Ana, eu sou formada em comunicação social, com ênfase em rádio, TV e internet. Então, eu aprendi comunicação para aplicar nessas mídias, mas eu nunca trabalhei com isso. Eu sempre trabalhei com cinema e com mídias sociais. Eu sou especialista em comunicação para mídias, informação e cultura. Então, muito da minha aplicação profissional é focada no mercado cultural e informativo, que é o mercado de entretenimento, né? E prestação de serviço, basicamente. Atualmente, eu sou uma estrategista. Então, eu elaboro estratégias de comunicação para empresas, projetos de impacto social, produtos culturais, e o nosso objetivo é sempre alinhar propósito, linguagem e resultados. Eu já fiz muita coisa na minha vida. Esse aqui é um resuminho, assim, mas dentro disso eu já trabalhei em banco, já fui professora de yoga, já fiz um ano e meio de economia, porque sim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tenho curiosidade com diferentes áreas de atuação em diferentes trabalhos. E para mim o fio, né, condutor de todas essas diferentes experiências que eu tive sempre foi a comunicação. Então, eu pude testemunhar o impacto de uma comunicação bem feita em todos esses campos, assim, em todas essas coisas nas quais eu atuei e trabalhei. E a partir dessa vivência, eu comecei a montar uma mentoria de oratória que começou em 2020, foi um projeto que eu comecei em 2020, focado em mulheres empreendedoras, autônomas e profissionais do mercado corporativo para posicionamento. Então, construir uma fala autêntica, confiante, que se conecte tanto com quem você é, como com os seus objetivos profissionais e pessoais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia de que ninguém nasce falando. A gente aprende. Essa é uma frase da Maite Carvalho, que é uma excelente comunicóloga, inclusive, recomendo vocês procurarem ela como referência aí de repertório, que traduz a importância da autorresponsabilidade na comunicação e de uma das bases da minha mentoria, que é a consciência comunicativa. O ser humano, ele se comunica desde os primórdios. Então, se a gente pensar nas pinturas rupestres que viviam nas paredes das cavernas, isso era uma forma do ser humano contar a sua história e alertar os seus companheiros dos perigos que existiam fora da caverna. Desde então, a comunicação, ela não mudou muito no sentido de objetivos. Ela ainda é uma forma de expressão, de conexão e, em muitos casos, de sobrevivência. Então,
A comunicação é o quinto poder e hoje a gente usa muito ela para sobreviver em diferentes aspectos. Mas ela não é um dom, ela não é por mais que seja uma coisa que o ser humano faz desde, né, da época das cavernas, ela não é uma coisa que a gente já vem fazendo, ela é uma coisa que a gente aprende. Então a gente aprende a falar, né? É o que a Maite fala, ninguém nasce falando, a gente aprende. Ela é uma competência socioemocional e técnica que a gente desenvolve a partir do nosso contexto. E esse contexto importa, principalmente dentro de uma mentoria em que prega a necessidade da consciência comunicativa. Então, a gente aprende a falar com os nossos pais, com o nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que convivem com a gente nos nossos círculos sociais e também com os nossos repertórios culturais, informativos, né? Então, aquilo que a gente consome no Instagram, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta em podcasts e tal. Tudo isso cria o nosso repertório comunicativo e impacta de forma consciente ou inconsciente a forma como a gente se posiciona no mundo. Então, desenvolver a comunicação e praticá-la é tomar consciência desses padrões, de como tudo que está ao meu redor afeta a forma como eu me posiciono e adotar novas práticas e novas estratégias para me expressar de forma mais coerente com os meus objetivos. Então, com aquilo que eu quero de fato comunicar e com as pessoas que eu quero de fato atingir, tanto no meu contexto profissional quanto no meu contexto pessoal. E aí, eu sempre gosto de dizer que não é uma coisa muito extraordinária, assim, porque a comunicação, como toda ciência, ela parte de princípios, né? Então, ela tem pilares que podem estruturar essa prática. A única coisa é que, em geral, esses pilares são menos exatos, assim, eles são mais subjetivos em alguns aspectos, mas isso não quer dizer que eles não possam ser claros. Então, a gente começa a mentoria respondendo essas quatro perguntas, que é quem comunica, o que comunica, por que comunica e como comunica. Quem comunica diz respeito à sua identidade, então quem você é e o que você está se propondo a ser também naquele espaço de comunicação. O que comunica é o conteúdo que você fala. Então, o produto que você vende, a apresentação que você tem que fazer, as suas competências profissionais para aquela entrevista. Então, tudo isso é o que você comunica, né? É o conteúdo central da fala, as informações que você vai transmitir na mensagem. Por que comunica é o propósito da fala. É por que que você está falando o que você está falando. Tipo, qual que é o seu objetivo com aquilo, né? Em geral, quando as mentorandas chegam em mim, esses três primeiros já estão relativamente estruturados, porque são mulheres que já têm experiência de vida, muitas vezes elas têm o próprio negócio, ou elas estão bem posicionadas nas suas empresas, ou elas estão, né, numa fase de buscar por emprego. Então, assim, o quem, o que e o porquê já é relativamente consciente. Deixa eu só passar aqui o ônibus. O que a gente acaba trazendo é um pouco mais de segurança, né, para quem você é. Então, às vezes, você tem uma imagem de você um pouco mais insegura, ou um pouco distante da realidade do seu objetivo, e aí a gente trabalha um pouquinho isso. É, e às vezes a gente trabalha um pouco a clareza do porquê, né? Porque propósito pode ser uma coisa meio subjetiva, então a gente tenta deixar isso mais nítido e claro para se conectar com o público. Mas o como é sempre o nosso foco, assim, ele acaba sendo o protagonista da mentoria, que é a forma de entrega. Então, o que você está falando, o que você tá falando, você sabe. Quem você é, você sabe. Por que você está falando, você sabe. Como você está falando, está com ruído. Em geral, é isso que acontece. Porque o como, ele vem dessas influências externas. Então, ele acaba sendo inconsciente, né? Dando um exemplo assim, eu como pessoa. Por muito tempo, eu me comuniquei de uma forma extremamente combativa, em espaços que necessitavam de colaboração, de uma comunicação e um posicionamento mais colaborativo. E demorou muito para eu perceber isso, para eu perceber que eu estava me posicionando de forma desnecessária ao contexto e equivocada. E aí, conforme eu fui estudando e treinando, eu fui aprendendo a desconstruir esse jeito de falar e trazendo, né, uma nova forma de expressão para atender a necessidade do espaço. Mas isso levou um tempo
grande, porque assim, não grande, mas levou um tempo que eu considero grande, porque assim, a partir do momento que você toma, primeiro, a dificuldade de você tomar consciência de que a sua forma de se posicionar, ela tá distante da necessidade do contexto, é um processo de autopercepção que às vezes você precisa de uma visão externa para conseguir atingir ele, porque está tão inerente dentro de você, é a forma como você vive o seu dia a dia, as pessoas ao seu redor estão tão acostumadas àquilo, que para você fazer esse processo de conscientização, alguém vai precisar te falar que aquilo tá virando um problema, assim. E se não for alguém do seu contexto, porque às vezes as pessoas do seu contexto já te falaram algumas vezes, mas ainda assim você não assimilou, né? Então, o processo de consciência, ele demora, mas não necessariamente ele demora, mas ele é uma coisa que muitas vezes vem mais do externo do que do interno. E a partir do momento que você se conscientiza, é aí que vem a prática de fato, porque você desconstruiu uma coisa que a sua vida inteira você trabalhou para ser e para fazer. É, é um processo, assim, e é um processo que muitas vezes ele pode ser é, doloroso em alguns aspectos. Eu falo de novo da minha experiência pessoal, né? Eu me comunico e me comuniquei por muito tempo de forma combativa, porque os espaços que eu ocupei precisavam desse tipo de comunicação e valorizavam esse tipo de comunicação. Então, eu fui construindo essa forma de expressão para fazer a minha voz ser ouvida. Em algum momento, isso virou uma assinatura de autoridade para mim. Então, desconstruir isso, partindo do princípio de que não era mais necessário, foi um processo bem intenso, assim. Eu não vou falar que foi difícil, porque eu acho que todo processo tem desafios, e eu acho que compensou muito, assim, e eu não sei se foi difícil, mas foi um reconhecimento, daquilo que eu queria colocar no mundo. Então, foi me reconhecer como pessoa que comunica, como mulher que comunica, como profissional, né? Foi um processo de autoconhecimento mesmo, assim, né? Por isso que a imagenzinha, inclusive, do slide é um espelho, assim. Então é isso, a mentoria ela trabalha muito esse tom de voz, o que não quer dizer que você vai ter um único tom de voz, uma única postura, um único ritmo, uma única linguagem, uma única presença para diferentes contextos, né? Que você vai ser uma única pessoa, uma única coisa a partir dessa desconstrução. Muito pelo contrário, né? A ideia é que você tem um leque de, de técnicas para você poder aplicá-la a diferentes conceitos, mas a mutabilidade, a volatilidade da comunicação é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, enfim, foi a partir dessa experiência de vida, né, que eu acabei de contar, que eu gerei esse método, né, que eu comecei a estruturar esse método, que é o método que eu aplico na mentoria, que é a verdade gera impacto. Então, que é muito trabalhar essa ideia de autenticidade para geração de credibilidade. Porque o que que eu percebi com a minha experiência de vida? Que muito da forma como eu me posicionava nos diferentes contextos vinham de uma necessidade de me proteger do meio, do próprio contexto, né? Então, assim, eu criei uma persona e eu criei um posicionamento para me sentir segura naquele espaço e, a partir disso, colocar minha voz. Mas isso foi ficando exaustivo em muitos aspectos, assim, eu fui literalmente tendo burnout e insustentável, né? Porque uma vez que está exaustivo, não está sustentável. E aí eu comecei a entender que me conectar com a minha autenticidade era a forma de estar presente nos espaços, fazer a minha voz ser ouvida sem me prejudicar. E que quando eu fazia isso com confiança, né? Com segurança de que aquilo que eu estava colocando era de verdade, o que estava no meu coração e o que eu tinha para oferecer, isso gerava credibilidade. Então eu fui aos poucos desconstruindo aquela fachada, buscando uma voz e um posicionamento mais autêntico, mais coerente com o que eu queria de fato expressar. E isso foi aumentando a minha credibilidade, não diminuindo ela. Então eu comecei a perceber os resultados disso na prática. Então, por exemplo, uma das técnicas que eu estudei muito e treinei muito para aplicar foi a comunicação não violenta, a CNV. Foi um dos grandes pilares assim da minha transformação de posicionamento.
E aí, nesse processo, outra coisa que eu comecei a perceber também é que muitas vezes o meu discurso, ele podia até ser assertivo e seguro, né? Então, às vezes eu me comunicava e até transmitia confiança e assertividade, mas não transmitia clareza. Então, a pessoa, ela estava confiando muito mais na minha capacidade de fazer o trabalho do que naquilo que eu estava colocando na comunicação. E isso acabava me sobrecarregando. Então, porque eu não conseguia comunicar com clareza como líder, eu acabava me sobrecarregando de serviços, porque as pessoas acreditavam que eu dava conta do recado, né? A comunicação, na verdade, estava transmitindo isso. Ah, eu dou conta do recado, assim. E aí, não só eu me sobrecarregava de trabalho, como eu também me isolava um pouco, né? Porque eu tava com tanto trabalho, com tanta demanda, que eu também. E aí você começa a ficar também irritado, né, com as pessoas à sua volta, porque elas não estão entendendo o que você está falando, elas não estão entendendo como você está se comunicando. E aí você acaba se isolando, né? Então, um dos trabalhos que eu fiz foi estruturar essa clareza para gerar conexão. Então, para que a pessoa entenda qual que é o trabalho que tem que ser feito, como ele funciona, e que é ela que vai fazer. Então, que é ela que tem que fazer esse trabalho, né? Então, eu tinha muito um discurso que era, é mais fácil eu fazer, porque se eu tiver que explicar, é mais fácil eu fazer, né? E aí eu fui transformando isso para ir estruturando grupos de pessoas que pudessem, né, times, por assim dizer, que pudessem atender as demandas do projeto e me ajudar, né, e participar também, e crescer dentro daquele projeto. E isso foi gerando conexão. Então, a clareza no discurso, ela gera conexão com você. Se a gente, por exemplo, aplicar essa estratégia numa mídia social, né, você ter um discurso claro sobre aquilo que você está propondo como conteúdo ou como produto, é o que vai gerar a primeira conexão do comprador ou do cliente com você, né? Ele se identificar ali, com clareza naquilo que você está oferecendo. E aí, a terceira técnica seria a presença para gerar engajamento. Essa é a fundamental, assim, né? Tanto da mentoria quanto dessa masterclass. Se vocês puderem tirar uma coisa desse conteúdo, eu quero que seja a ideia de que comunicar é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Porque o que vai de fato gerar engajamento é a sua presença. Então, é estar ali presente, ouvindo aquelas pessoas, com a sua autoridade no assunto, com todas as técnicas que você tem, a sua expertise, para então propor a comunicação, por assim dizer. É, eu vou só pensar um pouquinho como formular isso, porque essa parte é bastante importante, assim, dentro da metodologia. A gente vive num contexto social e a gente foi treinado pelos nossos mecanismos de ensino e de mercado a falar para responder. Então, a já estar preparado para o que vem, né? Isso, em geral, é um dos grandes fatores sociais atuais. A gente tem que estar sempre pronto para o futuro, né? Então, é sempre bom a gente estar é, adiantado aí nas soluções, ter a solução para os problemas, estar sempre pronto para responder, para falar. E isso acaba tirando a gente do estado de presença, porque você, ao invés de estar ouvindo o que as pessoas estão falando, analisando o seu contexto, interpretando ele, entendendo ele, para a partir disso gerar uma comunicação e um posicionamento que atenda ao seu objetivo, você está se preparando para o que a pessoa vai falar, quando a pessoa vai falar, que jeito que a pessoa vai falar. Então você está sempre pensando no outro, ao invés de estar ali de fato com o outro. Você ter uma comunicação consciente é você, primeiro, ter segurança de quem você é, da sua autenticidade, da sua autoridade em diversos assuntos, mas é também ter humildade o suficiente para saber que você não vive sozinho no mundo, que você não sabe tudo e que às vezes você está querendo oferecer um serviço para uma outra pessoa, né? Então, é você estar ali.
naquele espaço, atento às pessoas, consciente de todo o seu repertório cultural, para que quando vem a fala da pessoa, você consiga ouvir, analisar o contexto, interpretar o tom de voz dela, fazer todo um processo mental em questão de segundos para então responder de acordo com aquilo que foi colocado. Isso vale tanto para uma apresentação de resultados para o seu líder, quanto para uma reunião de feedback, quanto para uma entrevista de emprego, quanto quando você está produzindo conteúdo e você quer lidar com o seu cliente. Então, a presença ela é o fator de engajamento, porque é a partir de sentir que você está presente, sentir que você está escutando e sentir que você tem a habilidade de encontrar o seu interlocutor onde ele está, que você consegue fazer com que ele confie em você de fato. Porque a gente só confia em quem a gente sabe que vai estar ali para gente. Então, por exemplo, você pode até assistir esse vídeo e se conectar comigo, se identificar com a minha história de vida, se identificar com a minha personagem aqui, com a forma como eu me visto, com a forma como eu me posiciono, gostar do que eu estou falando, mas o engajamento de fato com você, ele só vai acontecer na hora que a gente estiver no um a um. Na hora que eu me propuser a escutar a sua história, suas dores, as suas questões, e a partir disso oferecer o meu conhecimento para te ajudar. Aí você vai se engajar comigo, aí você vai confiar em mim, aí você vai ter, de fato, segurança para depositar em mim a sua lealdade, porque você vai sentir que eu estou ali para você. Então, a presença, ela é o que faz você conquistar aquilo que você quer de fato, que é o engajamento. Por fim, mas não menos importante, o discurso acompanha o tempo. Então, assim, nós mudamos, né? Cada nova experiência vai trazer coisas diferentes. A gente hoje em dia tem um mundo de informações, então a gente está construindo repertório o dia inteiro e o tempo inteiro. E a nossa linguagem ela pode se ajustar para isso, né? O nosso discurso pode evoluir também conforme a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo. Mas é importante que a nossa essência permaneça. Então, mesmo que a gente mude de estilo, mesmo que a gente mude de contexto, a gente tem que entender que a gente se comunica a partir de valores bases. Então, aqui, né, como eu estava colocando no meu caso, a escuta ativa e a escuta atenta, um espaço de ouvir de fato o que a pessoa está falando, a comunicação não violenta, né, de sempre tentar buscar colocar as minhas ideias e meus feedbacks, as minhas percepções de forma a não magoar, não machucar o outro. Nem sempre isso vai ser possível, mas esse pode ser um valor essencial para a gente. Então, ter essas bases, né, de comunicação ajudam a gente a transitar nas mudanças de linguagem e de mídias de forma mais segura e confiante. A fala é viva, então ela vai sempre refletir o nosso agora, né? A gente vai se comunicar a gente se comunica já de forma diferente do que a gente se comunicava 10 anos atrás. Quando você muda de contexto, você também muitas vezes precisa mudar a forma com que você se comunica, o ambiente, né? Se você muda de emprego, por exemplo, o seu ambiente vai te trazer novas demandas, mas a autenticidade é sempre o eixo. Então, é você se sentir próximo do seu coração, assim mesmo, daquilo que você acredita, que garante a coerência daquilo que você está comunicando. Então, mesmo que dê errado, por assim dizer, né? Vamos supor que você fez todo um trabalho de mentoria para fazer uma entrevista de emprego. É que você se sentiu bem, você achou que você se comunicou de forma boa, né? Você achou que você tinha todas as qualidades, você foi até o final, se sentiu que, nossa, foi o melhor processo de entrevista que você já fez. Mas mesmo assim, chegou lá no final, você não foi contratado, a autenticidade é o que garante consolo. Por mais que seja uma coisa triste, né? Você não ter sido contratado, você entende que não foi sua culpa, por assim dizer, entendeu? Você fez o melhor que você pôde, você foi o mais fiel a si mesmo, aos seus valores possível. E, enfim, a vida tem dessas coisas. Às vezes a gente é o mais autêntico e não dá, não era para ser. Então, esses são os eixos aí da mentoria. Então, falando sobre a mentoria, né? Como eu comentei, agora chega a parte da apresentação dos serviços. Ela é uma mentoria criada para mulheres que desejam se expressar com clareza, presença, autenticidade, né?
Então, a gente vai aprender técnicas de expressão, postura, entonação, e aí com isso a gente desenvolve a segurança de sustentar a sua própria voz de forma genuína e também estratégica. Eu sou uma estrategista, então a gente trabalha muito planejamento. Mas a ideia é que mais do que falar bem, você consiga sustentar a sua própria presença, estando confortável e feliz com ela. Então, são estratégias personalizadas conforme seus objetivos e desafios profissionais. A gente faz um diagnóstico da sua expressão. Então, primeiro a gente avalia como você se comunica, a gente entende o que que você quer aprimorar, né, ou transformar nisso. E a gente vai estruturando práticas guiadas a partir disso. Então, o processo ele une técnica, estratégia e autenticidade, mas eu sou relativamente teórica, então eu gosto de trazer umas teoriazinhas também para a gente conversar. Eu trago muita referência de livro, de filme, né? Eu trago muito repertório também, dependendo do que eu sinto, do objetivo ali da mentoranda. Então, os nossos objetivos juntas vai ser desenvolver confiança, presença, clareza, né? Eu quero muito que você tenha autonomia, então eu quero que você tenha uma consciência muito grande de si e da forma como você se posiciona para que você possa estar ali naquele espaço, sem pensar em mim, literalmente, né? Confiando em você mesmo, assim, sem pensar, nossa, queria que a Ana tivesse aqui para me dar uma assessoria. Eu não quero isso. Eu quero que você esteja ali falando, não, eu sei lidar com essa situação, porque eu tenho a técnica para isso. Assim, eu estou aqui presente, eu estou ouvindo, eu tenho repertório técnico, eu consigo. E eu vou terminar essa apresentação, essa entrevista, esse vídeo, me sentindo bem comigo mesma, sentindo que eu dei o meu melhor. Enfim, aí a metodologia são consultorias individuais, é no 1 a 1, eu trabalho no 1 a 1, eu sou uma pessoa extremamente da intimidade, assim, eu gosto de, até porque, eu falei a master inteira sobre ouvir a pessoa, estar presente, então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso que seja individual. A gente faz exercícios práticos e simulações de situações reais, então isso tem muito, muito mesmo, principalmente dependendo do objetivo, a gente simula muito situações. A gente, né, um joguinho de teatro, que foi outra coisa que eu fiz também na minha vida, desde pequenininha. Eu fiz teatro por mais de 10 anos, então a gente brinca muito, até para ficar leve e divertido. E aí eu vou personalizando as estratégias de linguagem, postura e entonação, dependendo da sua necessidade. Então, se você tem uma apresentação muito específica que você quer fazer e você quer uma linguagem que transmita exatamente aquilo que você quer transmitir, a gente personaliza isso sim. E aí você tem orientação contínua, né? Eu vou estar sempre aqui, então às vezes você faz a apresentação, depois você volta de novo e a gente analisa aquela apresentação para você, juntas. Então a ideia é a gente tá tamo aqui para você, né? A gente engajar mesmo. E aí a gente tem três opções de mentorias. Eu sempre começo com a entrevista de avaliação. Então, é 1 hora e meia da gente se conhecendo, se entendendo, ver para, né, para ver se tem sinergia. Se você tem realmente uma necessidade comunicativa, às vezes eu não sou a melhor profissional para te mentorar na sua dor. Às vezes é uma outra pessoa e aí eu te encaminho para uma outra pessoa, não tem problema nenhum. É, E aí, nessa entrevista também, eu entendo qual é a necessidade e eu sugiro um dos pacotes que eu ofereço. Aí você fechando o pacote, a gente abate o valor da entrevista, da mensalidade. A primeira mentoria que eu ofereço é uma mentoria bem simples, chama Reconheça Sua Voz, são 2 sessões e ela tem focos muito específicos. Então, eu tenho uma entrevista de emprego que eu quero muito passar, e aí eu quero uma mentoria para isso. Eu tenho uma apresentação muito específica que eu vou fazer do meu TCC, que seja, e eu quero uma mentoria para isso. Então, elas são só 2 sessões individuais, é 1 hora e meia por sessão, e a gente foca especificamente naquilo, né? Então, é 2 sessões mais a entrevista. Então, aí a gente foca especificamente nessa coisa pontual que você vai fazer. A segunda mentoria fortalece a sua presença. Essas são 4 sessões individuais, de até 1 hora e meia. E aí a gente faz toda uma preparação, seja para apresentações que você faz mensalmente. Então, mensalmente eu tenho que apresentar resultados, eu tenho que dar feedback para meus liderados. Eu quero aprender a fazer isso de uma forma que eu me sinta segura, ou eu quero aprender isso de uma forma menos, sempre dar esse problema específico. Então, eu quero
trabalhar um pouco mais essa questão, ou eu tenho uma questão específica minha, como produtora de conteúdo, que eu não consigo falar no vídeo, eu sempre sinto que não está autêntico, a gente faz umas 4 sessões, entende como a gente pode melhorar isso. E aí, nessa mentoria, já tem um material de apoio personalizado. Então, eu já deixo alguns, a gente monta aqueles princípios de comunicação juntas, né? Isso fica registrado para você. E, além disso, eu deixo algumas outras técnicas também explicadas ali, que eu acho que vão ajudar com a sua necessidade, e deixo exercícios contínuos. Então, deixar todo dia, tenta fazer isso, uma vez por semana, tenta fazer isso. E por aí vai. E a terceira mentoria, que é a Construa Sua Autoridade, são 8 sessões. Então, aí são 2 meses da gente juntas, trabalhando toda a sua comunicação, seu posicionamento, tudo, assim, tudo que você quiser, né? Então, aqui a gente realmente monta uma estratégia do começo ao fim para aquilo que você está buscando. Então, aqui, em geral, ou a pessoa tem, né, está começando um empreendimento e ela quer estruturar toda uma comunicação para esse empreendimento, ou ela já está nesse empreendimento há algum tempo e ela quer rever a comunicação dela, ela quer entender como se posiciona melhor. O mesmo vale para mulheres dentro do setor, né, corporativo. Então, é você criar esse essa comunicação para atender as necessidades do seu emprego. Então, aí a gente faz uma coisa bem mais contínua, assim, né? Então, a gente vai trabalhando para você se sentir confiante em fazer essa mudança, ou em fazer essa aplicação, é, de forma leve também. A ideia é que tudo seja leve, assim, a comunicação, ela é para ser divertida, né? Eu brinco muito, então as mentorias, elas são trabalhadas para ser agradáveis. Então é isso, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado do material. Comentem aqui o que vocês acharam, até para eu poder aprimorar, né, essa master. Foi a primeira vez que eu dei uma masterclass que não tinha alunas, né? Então, sou só eu sozinha falando, eu tô sentindo um pouco essa ausência. Então, se puder, dar o feedback, eu vou gostar de responder. E se tiver interesse, agenda sua entrevista, vamos conversar. Eu vou ficar muito feliz em te conhecer. Quem sabe a gente possa trabalhar juntas. Um beijo.